Olá pessoal, tudo bom? Conforme eu mencionei lá no vídeo de apresentação dessa retomada do canal, a gente vai fazer uma série de vídeos agora que tem a ideia de apresentar questões mais práticas, tanto para quem está advogando, tanto para quem eventualmente tem algum problema aí que possa estar precisando de uma orientação, certo? Para a pessoa que está buscando algum auxílio e também para quem vai advogar. Primeira coisa que eu queria deixar claro é que são apenas alguns apontamentos aqui. O objetivo principal vai ser de apontar principalmente a súmula, a jurisprudência, o número da decisão para vocês irem atrás fazer a leitura. Em vez da gente fazer a leitura juntos aqui, eu vou dar referências para vocês para que vocês vão atrás e busquem então fazer um estudo, sim, e aí poder realmente elaborar uma petição, certo? Eu não espero que a partir de uma fala aqui de 10, 15 minutos que vocês saiam com capacidade para elaborar uma petição. Mas eu vou dar referências para vocês começarem uma pesquisa. E o primeiro tema que eu escolhi é esse aqui sobre contratos bancários. Vocês vão ter que me desculpar, que eu vou ter que olhar um pouquinho às vezes para a tela do computador, né? Porque eu vou estar lendo aqui junto com vocês. Depois eu vou postar também no Instagram essa apresentação que eu elaborei. E qual é, então, as questões que eu elaborei aqui sobre contratos bancários? O que eu quero trazer para vocês? Primeiro, para a gente identificar alguns elementos dos contratos, tá? O que são os juros remuneratórios? Eu coloquei aqui, são os juros cobrados regularmente para remunerar o banco pelo empréstimo tomado, certo? A pessoa vai no banco tomar um empréstimo, é óbvio que o banco não está fazendo favor, o banco não está fazendo caridade, o banco está fazendo isso porque ele vai lucrar com isso. Então ele vai embutir no contrato um valor a título de juros remuneratórios, para tu pagar o banco pelo serviço que ele está fazendo de te emprestar o dinheiro. Tu precisa do dinheiro agora, seja lá para o que for, o banco tem esse dinheiro. Tu não tem o dinheiro, então tu vai pegar o dinheiro emprestado, tu vai pagar de volta para o banco mais do que tu pegou. Então tu vai pagar com juros. Isso é juros remuneratórios, aqueles que vão estar estipulados no contrato. Mesmo que tu pague todas as parcelas, é óbvio que vai haver essa incidência de juros remuneratórios, ok? Tranquilo, certo? Então, a questão é, esses juros remuneratórios têm limite? Sim. A jurisprudência do STJ entende que existem casos em que os juros remuneratórios, mesmo que expressamente pactuados, podem ser abusivos. A gente pode ter um juros que está acima do limite. E nesse caso, tu vai poder pensar em entrar com uma ação revisional para reduzir esses juros. Eu coloquei ali para vocês, né, recurso especial 1061-530 do Rio Grande do Sul, que a tese é basicamente que o juro é abusivo, o remuneratório, quando ele for muito superior à média de mercado. Tá? Ok, mas como é que eu sei qual é a média de mercado? O site do Banco Central tem as informações sobre as taxas de juros de diversos bancos e instituições financeiras no Brasil. Então, tu entra no site do Banco Central, clica em estatísticas e depois em taxas de juros. E aí vai aparecer diversas opções, porque existem diversos tipos de empréstimos, certo? Uma coisa é fazer, por exemplo, um financiamento imobiliário. Porque adquirir um imóvel, faz um financiamento imobiliário. Outra coisa é tu pegar um empréstimo pessoal, pegar um dinheiro, 10 mil na mão, para tu gastar com o que tu quiser. Outra coisa é tu gastar no cartão de crédito. Outra coisa é um financiamento de um veículo, certo? São espécies diferentes. Da mesma forma, também é diferente se o empréstimo é contratado por uma pessoa física. Eu, pessoa física, vou lá no banco e peço empréstimo. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma empresa ir no banco pedir um empréstimo, certo? Aí uma pessoa jurídica. Tudo isso faz com que hajam diferenças nas taxas de juros. Por quê? O banco vai estipular a taxa de juro de acordo com o risco que ele tem no negócio. Uma alienação fiduciária tem pouco risco para o banco, certo? O imóvel, se tu não paga as parcelas, o banco pode te tomar. E o imóvel vai ficar no mesmo local. Não tem como tu tirar o imóvel dali e levar embora. Então o risco para o banco é pequeno. Então a taxa é menor. Agora, se eu pego um empréstimo para gastar com qualquer coisa, a chance de eu não pagar e do banco não ter como me cobrar é maior se eu não der garantia. Então o banco vai colocar uma taxa maior. É diferente também se for uma empresa para comprar máquinas, talvez a empresa tenha garantias, então ela consegue uma taxa menor, etc, etc. Então, se tu é advogado e o cliente vem com o contrato, tu tem que verificar que tipo de contrato é esse, tem que saber identificar. E aí são diversos tipos e eu não vou conseguir desenvolver todos eles aqui. Mas aí
dá uma olhadinha ali no site que eu coloquei para vocês do Banco Central. Ali tem diversos tipos. O empréstimo consignado, por exemplo, é diferente do empréstimo não consignado. É a pessoa que está recebendo aposentadoria. É garantido que ela vai receber a aposentadoria, certo? O INSS não vai deixar de pagar. Agora, a pessoa que trabalha autônomo, por exemplo, talvez ela não receba no mês que vem, quando vê, ela não tem renda fixa, então o risco é maior. Então tudo isso vai variar, tu vai ter que analisar o contrato para ver qual modalidade e aí sim verificar se essa taxa está dentro ou fora do padrão de mercado. Se o cliente chega com uma taxa de juros de 10%, isso não significa que seja uma taxa abusiva. Pode ser uma taxa abusiva, por exemplo, se for um financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário nunca tem taxas tão altas assim, então pode ser que seja. Mas se for cartão de crédito, talvez esteja até baixa essa taxa, porque tem cartão de crédito que cobra 13%, 14%, 15% ao mês. Certo? Se a pessoa deixa a dívida do cartão, pode se tornar uma dívida enorme em pouco tempo. Então isso vai variar e o advogado vai ter que pegar o contrato e dar uma olhada em qual é a situação que se encontra aquele contrato daquele cliente. Essa é a primeira questão. Tá? Então, em relação aos juros remuneratórios. Segunda questão, juros moratórios. São juros cobrados mensalmente em caso de atraso no pagamento das parcelas do empréstimo. Tá? Os juros remuneratórios não há atraso. Os moratórios sim, eles só incidem quando houver atraso e eles têm limite. Coloquei ali para vocês a súmula 379 do STJ que diz o seguinte: nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Ou seja, esse juro que é pelo atraso tem um limite na súmula 379 do STJ, mas novamente tens que verificar qual é o contrato. Pode ter legislação estabelecendo patamar diferente. Se não houver legislação estabelecendo patamar específico, vale a súmula 379 do STJ, 1% é o máximo. O que acontece muitas vezes, e aí a dica para quem está advogando, dá uma olhada no contrato. Chegou o contrato, muitas vezes diz, os juros moratórios incidirão no mesmo patamar dos juros remuneratórios. E aí tu vai lá nos juros remuneratórios e está 2%, está 5%. É cobrança ilegal, juro abusivo, porque vai estar superando o 1%, certo? Tem que ter uma cláusula contratual específica estabelecendo o juro moratório e esse juro moratório não pode ser superior a 1%. Ok? Então, próxima noção, comissão de permanência. É uma taxa cobrada pelas instituições financeiras por atraso no pagamento, certo? A pessoa ficou com o dinheiro que ela deveria devolver para o banco e aí não devolveu, atrasou, o banco cobra essa taxa, comissão de permanência. O que pode ter de ilegalidade? Duas súmulas para vocês irem atrás. Súmula 30. Não pode ser cobrada junto com correção monetária. Então, não pode cobrar comissão de permanência e correção monetária ao mesmo tempo. Tá? Essa é a primeira noção. Se houver essa cobrança, vai pedir para o juiz excluir uma das duas. Outra, não pode superar a soma dos juros remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmula 472 da STJ. Então tem um limite que vai depender dos valores de juros estabelecidos no contrato. Não pode ter comissão de permanência com um valor acima dessa soma. Então também é algo a se verificar aí no contrato, quando o cliente traz o contrato, ou se alguém aqui tem um contrato de empréstimo e eventualmente quer dar uma olhada, pode procurar, que pode pensar que está tendo uma cobrança abusiva e aí, claro, o ideal é procurar um advogado se entender que possa estar acontecendo alguma dessas situações. Próxima, multa contratual. A multa é um valor cobrado para desestimular a inadimplência. Ela também é chamada de cláusula penal. E qual é o limite? É até 2% do valor da prestação não paga. Tá? A fonte é o artigo 52, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Porque aqui, com instituições financeiras, eu tenho uma relação de consumo, certo? A pessoa que vai ao banco, que vai a uma instituição financeira ou que procura na internet uma instituição financeira, ela é consumidora do serviço, certo? Então incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor. E uma das regras é as multas não podem estar acima de 2%. Isso é diferente em outros casos, em outras legislações. Por exemplo, na lei de locações, por exemplo, em contratos regidos pelo direito civil, a gente pode ter multas maiores, mas o Código de Defesa do Consumidor estabelece um limite de 2% de multa. Tá? Não confundir a multa com os juros. Tá? Então, o valor de 2% de multa pode incidir junto com os juros, mas fica limitado a 2%. Se a multa for maior, também é possível aí buscar um pedido de
revisional, certo? Buscar a redução deste valor na justiça. Essa é outra, então, cláusula que o advogado, quando recebe o contrato, tem que estar atento para ver qual o valor que está sendo cobrado, e quem tem empréstimo também, se está sendo cobrado um valor exagerado de multa, também pode ir atrás, busca um advogado para lhe auxiliar e verificar essa questão. Então, como eu falei, é para ser um vídeo curtinho, é para vocês irem atrás agora dessas questões, depois eu vou fazer mais, a ideia é que seja uma série, como eu falei. Inclusive, se tiverem sugestões, fiquem à vontade, eu já tenho alguns vídeos planejados, mas adiante eu posso começar a colher aí sugestões. Se tiverem temas de direito bancário, de direito civil, de direito consumidor que queiram que eu aborde, eu posso trazer aqui para vocês. Mas então, para concluir, para os advogados, lembre-se que estas são apenas algumas possibilidades, tá? Mas podem significar uma excelente redução na dívida do seu cliente, tá? Mas são algumas possibilidades, existem outras possibilidades. Como eu falei para vocês, né? Esses contratos bancários são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, muito frequentemente cobranças abusivas acontecem, as pessoas recebem diversos telefonemas, às vezes ligam para outras pessoas que não são o devedor, isso pode significar uma cobrança abusiva, diversas questões que a gente pode abordar em outro vídeo. Questão do direito à informação, existem normativas estabelecendo como as pessoas devem ser apresentadas o valor da dívida, ou seja, quando tu vai ao banco contratar, o banco tem que te dar informação clara e precisa do quanto que tu vai pagar de volta. Muitas vezes uma contratação por telefone, o banco te liga te oferecendo um empréstimo, ele não te passa a informação. Se o banco não passa a informação do que tu está contratando, isso pode estar sendo uma violação do direito à informação. Então tem muita coisa ainda para ir atrás. Isso aqui é só algumas noções iniciais para quem está advogando começar a pesquisar quando receber então um contrato. E para quem é cliente, para quem tem aí um empréstimo, fica a dica também, né? Se tu possui dívidas com empréstimos ou financiamentos, buscar um advogado de confiança e pedir para ele dar uma análise então do contrato. E aí ele vai poder te passar melhor se há ou não a chance de buscar na justiça a revisional, tá bem? As instituições fazem muitas vezes algumas manobras que são ilegais, então é importante que as pessoas fiquem atentas, tá bem? Eu vou compartilhar depois essas apresentações aqui no Instagram também, mas claro, aqui no YouTube fica muito mais completo, né? Que eu tenho a oportunidade de falar com vocês. O Instagram vai ser só para deixar ali a postagem para a pessoa vir aqui para o YouTube e aí ter acesso ao conteúdo mais completo. Eu tenho uma certa restrição com o conteúdo jurídico no Instagram, porque se eu estou dizendo que aqui no YouTube um vídeo de acho que 15 minutos, quase 15 minutos que a gente vai fazer, já é um resumo do resumo, imagina se eu só coloco isso no Instagram e é difícil, né? Como é que a pessoa vai aprender alguma coisa a partir de um conteúdo tão resumido que é colocado apenas em uma postagem. Então é importante que a gente se aprofunde para, de fato, conseguir dar o melhor serviço, prestar o melhor serviço aí quando o cliente buscar, tá bem? Então, se foi útil, se gostou, deixa a curtida e compartilha com quem achar que pode ajudar esse tipo de conteúdo, tá bem? Agradeço aí por acompanharem esse primeiro vídeo, fiquem no aguardo que a gente vai ter mais vídeos aqui de direito bancário, vou trazer mais umas decisões interessantes para vocês e, se quiserem, deixem aí suas sugestões. Até lá!